Eu sou Dolores, tenho 65 anos e vou te contar como a ingratidão de um filho pode ser a faca mais afiada a cortar o coração de uma mãe. Naquela noite de Natal, a mesa estava posta, as velas acesas e o cheiro do peru recém-assado preenchia a casa. Mas só o silêncio me acompanhava e ele doía mais que qualquer solidão. Meu filho e minha nora prometeram vir, mas preferiram me deixar sozinha, como se eu fosse um peso esquecido no canto de uma história. Foi ali, diante de pratos intactos, que percebi: até o amor mais puro pode ser esmagado pela crueldade da indiferença. Antes de começar, me conta uma coisa. De onde você está assistindo agora e em qual horário do dia? Quero muito saber até onde nossas histórias estão chegando. E já te aviso, não saia desse vídeo. O que você vai ouvir aqui é muito mais do que uma história. É uma lição de vida, cheia de emoção, surpresa e uma revelação que vai te arrepiar até o final. Por um segundo, achei que não me levantaria mais. Eu nunca pensei que viveria tamanho abandono. Sempre acreditei que sacrifícios maternos tinham valor, que o suor de uma mãe sacrificada seria lembrado com gratidão. Trabalhei como lavadeira, cozinhei para outras famílias, passei noites em claro, tudo para que meu filho tivesse estudo, roupas limpas e comida na mesa. E, no entanto, ali estava eu, encarando a minha própria invisibilidade. Noite de humilhação, noite em que entendi que às vezes criamos não herdeiros do nosso amor, mas carrascos da nossa dignidade. A nora manipuladora foi a primeira sombra que entrou em nossa vida. Nunca escondi meu desconforto com o jeito dela, sempre colocando meu filho contra mim, sempre me pintando como a mãe controladora. Mas, no fundo, ela sabia. Eu enxergava a verdade, os interesses ocultos, o veneno que ela destilava em sussurros. E foi esse veneno que afastou meu filho, transformando-o em um estranho que já não me reconhecia. Não foi apenas a solidão que me marcou naquela noite, mas a sensação de que toda uma vida de trabalho duro tinha sido cuspida de volta no meu rosto. Lavei roupas até minhas mãos se abrirem em feridas. Cozinhei em fogões emprestados. Corri atrás de cada centavo para pagar as contas. Tudo para quê? Para ver meu único filho preferir a família da esposa, enquanto a mãe que o criou ficava comendo migalhas de lembranças? O pior não era a ausência física, mas o amor perdido que eu sentia dentro de mim. Ele já não me abraçava como antes, já não me chamava de mãezinha. E o brilho no olhar dele se apagava sempre que eu entrava na sala. O que mais doía era perceber que, mesmo diante de tudo que fiz, eu me tornara uma figurante na vida do meu próprio filho. Mas naquela noite de lágrimas e silêncio, algo mudou dentro de mim. Eu senti que a minha força feminina ainda estava ali, adormecida, esperando para renascer. Era como se, na escuridão do abandono, eu tivesse finalmente enxergado uma luz interna que me dizia: você ainda não acabou. Sua história não termina aqui. E é por isso que hoje eu conto esse depoimento, porque naquela ceia solitária começou o meu renascimento. Só que para entender como cheguei a esse ponto, você precisa voltar comigo ao passado, à origem de toda essa dor. Foi no casamento do meu filho que as primeiras feridas começaram a sangrar. E foi lá também que um segredo se plantou como uma semente venenosa. Um segredo que, um dia, eu usaria como a minha maior arma para conquistar minha libertação. No casamento do meu filho, eu descobri o sabor amargo da vergonha. Eu, que tinha me sacrificado por ele durante toda a vida, fui colocada de lado como se fosse apenas uma convidada indesejada. Lembro-me de chegar com meu vestido simples, comprado em uma liquidação, e sentir todos os olhares de julgamento como se eu não pertencesse àquele lugar. Minha nora manipuladora me apresentou a alguns parentes como a senhora que ajudou a criá-lo, como se eu fosse apenas uma empregada qualquer e não a mãe que sangrou por ele. A cada sorriso falso, a cada riso debochado, meu coração se despedaçava. Eu vi meu filho dançar com a esposa, rir com a família dela e sequer se aproximar de mim. Nem uma dança, nem um brinde. Fui deixada sozinha em uma mesa do canto, enquanto eles celebravam o que deveria ser também a minha vitória.
Aquela noite não foi uma festa. Foi uma sentença de humilhação pública para a mulher que sacrificou sua juventude pelo sucesso de um filho ingrato. Recordo-me de um momento em que as damas de honra cochichavam entre si, zombando das minhas mãos calejadas. Uma delas chegou a dizer, alto o suficiente para que eu ouvisse: "Olha, parece até que ela ainda sente cheiro de sabão de lavadeira." Aquele comentário atravessou minha alma como um punhal. Eu quis desaparecer, mas permaneci firme, engolindo as lágrimas, porque sempre aprendi que uma mãe sacrificada não pode estragar a felicidade do filho, mesmo quando é pisada. Meu filho, enfeitiçado pelos sussurros da esposa, me olhou com frieza quando tentei me aproximar para dar um beijo de bênção. Ele afastou o rosto como se meu carinho fosse uma mancha. Ali, diante de todos, senti que meu amor perdido já não tinha retorno. A plateia via uma cena de desprezo, e eu me encolhi, sufocada pela vergonha. Nunca pensei que a dor pudesse ter tantas testemunhas. Mas o destino é traiçoeiro. Naquela mesma festa, entre taças de champanhe e risos ensurdecedores, eu descobri algo terrível. Ouvi por acaso uma conversa escondida nos corredores. Minha nora guardava um segredo sombrio, algo que poderia destruir aquela imagem de perfeição que ela exibia. Eu guardei essa revelação em silêncio, como uma arma escondida no peito, esperando o dia em que teria coragem de usá-la. Foi naquela noite que comecei a morrer por dentro. Ao voltar para casa, lembrei-me dos anos de trabalho duro, das roupas que lavei até meus dedos racharem, das panelas enormes que carreguei cozinhando para estranhos, e percebi que todo aquele esforço não havia me garantido lugar de honra na vida de meu filho, mas apenas o lugar de espectadora de sua ingratidão. Mas o mundo gira, e o que hoje é queda, amanhã pode ser recomeço tardio. Mal sabia eu que aquele segredo sussurrado no corredor seria minha chave para a justiça emocional. E quando chegasse a hora, eu iria mostrar que uma mãe pode ser humilde, mas nunca será fraca, porque dentro da maior humilhação pode nascer a mais inesperada libertação. Eu lembro de cada madrugada em que acordei antes do sol para enfrentar as bacias cheias de roupas. Era o cheiro forte de sabão em pedra, a água gelada queimando as mãos e o barulho das tábuas de lavar que se misturava ao meu próprio choro abafado. Eu fui lavadeira por décadas, dobrando minha coluna e sacrificando minha saúde para que meu filho tivesse livros, sapatos e a chance de ser alguém. Cada camisa ensaboada carregava o peso do meu trabalho duro, mas também o brilho da esperança de uma vida melhor para ele. Não parava por aí. Eu também era cozinheira, preparando banquetes para famílias que jamais me convidariam a sentar na mesma mesa. Enquanto eles brindavam, eu ficava atrás das portas, limpando panelas e fingindo não existir. Mas eu não reclamava. Cada prato que eu lavava era uma moeda a mais para pagar a escola do meu filho. Eu acreditava, com fé cega, que a mãe sacrificada sempre seria recompensada. Foram anos de renúncias. Enquanto outras mulheres compravam vestidos novos, eu remendava os meus. Enquanto sonhavam com viagens, eu guardava moedas em uma caixinha de lata. Tudo era para ele. Eu acreditava que meu amor seria suficiente para transformá-lo em um homem bom, justo e grato. Mas o que recebi em troca foi o retrato de um filho ingrato, moldado pelas mãos interesseiras de uma nora manipuladora. Ele cresceu me vendo chegar em casa exausta, com as mãos vermelhas e o corpo arqueado. Nunca escondi dele a luta. Mas, ao invés de sentir orgulho, ele aprendeu a ter vergonha de mim. Quantas vezes não ouvi da boca dele que eu parecia cheirar a sabão, ou que minhas roupas simples o envergonhavam diante dos colegas? Eu sorria por fora, mas por dentro cada palavra era como uma ferida aberta. Ainda assim, eu nunca deixei de amar. O amor perdido não acontece de uma vez. Ele vai sendo arrancado em pedaços, como quando vi meu filho escolher acreditar mais nos conselhos da esposa do que nas minhas lágrimas silenciosas. Ele foi se afastando pouco a pouco, até que um dia, quando precisei dele, percebi que já não tinha um filho, tinha apenas um estranho. Mas o que ele e a esposa não sabem é que dentro de mim, sob a aparência de uma mulher quebrada, existe uma chama.
A minha força feminina não morreu. Pelo contrário, foi se fortalecendo, esperando o momento certo de explodir. Porque uma mãe pode ser dobrada pela dor, mas nunca destruída pela ingratidão. Hoje sei que a vida foi cruel, mas também me preparou para algo maior. Todos aqueles anos de suor, de silêncio, de sacrifícios maternos estavam me moldando não para ser uma vítima, mas para alcançar o meu renascimento. O segredo que ouvi no casamento do meu filho não foi coincidência, foi destino. Era a vida me devolvendo a arma para recuperar minha dignidade e buscar a tão sonhada libertação. Desde o primeiro dia em que a conheci, percebi o olhar calculista da minha nora manipuladora. Ela não sorriu para mim. Apenas mediu minhas roupas simples, minhas mãos calejadas e fez questão de me lembrar, com palavras suaves mas venenosas, que eu não fazia parte do mundo deles. Era como se cada frase dela carregasse uma pontada de desprezo, um lembrete constante de que eu era apenas a lavadeira, a cozinheira, a mulher invisível que não merecia lugar à mesa. As humilhações começaram de forma sutil. Em um jantar, lembro-me dela me oferecer um avental e dizer: "A senhora deve se sentir mais à vontade ajudando na cozinha, não é?" Todos riram. Meu filho riu também. Eu, engolindo as lágrimas, fiquei de pé na pia, lavando pratos enquanto a família dela celebrava. Foi ali que senti o que era realmente ser uma mãe sacrificada. A que serve, a que se cala, a que engole a dor em nome de um filho. Com o tempo, as farpas se transformaram em facadas. Um dia, quando tentei aconselhar meu filho sobre as contas da casa, ela me interrompeu e disse: "Não se preocupe, Dona Dolores, agora quem cuida dele sou eu." O silêncio que se fez na sala foi a minha maior derrota. Meu filho, que antes me ouvia como se minhas palavras fossem lei, agora me olhava como se eu fosse apenas uma intrusa inconveniente. Certa vez, no aniversário do meu neto, ela me impediu de carregar o menino no colo. Disse diante de todos: "Não, não, ele pode se sujar. Suas mãos estão sempre com cheiro de sabão." Aquelas palavras ecoaram dentro de mim como um grito de humilhação. Eu, que carreguei meu filho em braços exaustos e o embalei em noites de febre, agora era proibida até de segurar meu próprio sangue. Meu filho, cego pela influência dela, tornou-se cada vez mais distante. Já não me chamava para os almoços de domingo, já não me ligava nem para perguntar se eu estava bem. Quando o fazia, era sempre para repetir as frases dela, como se fosse um boneco em suas mãos. Ali percebi que eu havia perdido não apenas um filho, mas o amor perdido de um lar que nunca mais seria o mesmo. E, no entanto, eu suportava. Suportava porque uma mãe sacrificada aprende a carregar cruzes pesadas. Mas, no fundo, um grito crescia dentro de mim. Até quando? Até quando eu seria refém da ingratidão de um filho e da crueldade de uma mulher que se alimentava da minha dor? Mal sabia ela que o segredo que eu havia escutado no casamento ainda estava guardado comigo. Um segredo capaz de virar tudo de cabeça para baixo. Eu ainda não sabia quando, mas um dia usaria essa verdade como minha arma. E nesse dia eu provaria que a maior força feminina nasce justamente da dor mais profunda. O tempo passou, mas dentro de mim o veneno da humilhação nunca deixou de arder. E quanto mais meu filho se afastava, mais forte o segredo queimava na minha memória. Eu me lembrava do casamento como se fosse ontem, o corredor silencioso, as vozes sussurradas e aquela frase que entrou pelos meus ouvidos e nunca mais saiu da minha cabeça. Minha nora não era a mulher perfeita que todos acreditavam. Havia algo escondido, algo que poderia destruir sua máscara de bondade. Naquela noite, atrás de uma porta mal fechada, eu ouvi quando ela confessou a uma amiga que só havia se casado com meu filho por interesse. Ela falava em garantir o futuro, em segurar a herança da família dele. E pior, admitiu que já tinha um amor perdido, um homem por quem ainda suspirava às escondidas. Foi como se um trovão atravessasse minha alma. Enquanto eu lutava a vida inteira para dar dignidade ao meu filho, ele se entregava a uma mulher que nunca o amou de verdade. Eu guardei aquela revelação como se fosse um tesouro maldito.
Nunca contei a ninguém. Engoli o silêncio durante anos, até porque acreditava que meu filho não acreditaria em mim. Mas o segredo crescia, pulsava como um coração escondido no fundo da terra. E quanto mais ela me pisava, mais eu sentia a força desse segredo me empurrando para o dia da verdade. Houve vezes em que pensei em revelar tudo. Quando ela me negava ver meus netos, quando ria das minhas roupas, quando me tratava como se eu fosse invisível. Mas algo me segurava. Talvez fosse o medo de perder de vez meu filho. Talvez fosse o instinto de mãe, que ainda acreditava que, um dia, ele abriria os olhos sozinho. Mas um dia, na ceia em que fui deixada sozinha, eu compreendi. Já não havia mais o que perder. Eu estava diante do fundo do poço, e ali só me restavam duas escolhas: continuar sendo a mulher invisível, ou usar o que sabia para resgatar minha dignidade. Foi naquele silêncio cruel que decidi. Estava na hora de transformar dor em justiça emocional. O segredo dela não era apenas sobre interesse. Havia mais. Eu sabia, porque também ouvi, que ela nunca cortara de vez o laço com o antigo amante. Enquanto meu filho trabalhava, ela ainda encontrava desculpas para reviver aquele passado. E eu, que calei durante anos, agora tinha a chance de virar a página da minha vida. Naquele momento, diante da mesa intacta, senti nascer dentro de mim um fogo que eu não conhecia. Era o início da minha libertação, o primeiro passo para o meu renascimento. Porque uma mulher pode suportar tudo: pobreza, trabalho duro, ingratidão, mas não pode aceitar viver eternamente como escrava de uma mentira. Na manhã seguinte, àquela ceia solitária, olhei-me no espelho e vi algo diferente. Não era mais a mulher submissa que aceitava em silêncio as humilhações. Era a Dolores inteira, marcada pelo tempo, mas de pé. Decidi que não viveria mais à sombra da nora manipuladora, nem do desprezo de um filho ingrato. Era hora de fazer valer cada lágrima, cada calo nas mãos, cada madrugada de trabalho duro. Reuni coragem e fui até a casa deles. A mesa ainda estava posta da festa que haviam feito sem mim. Encarei os dois de frente e, antes que tentassem me silenciar, deixei cair a bomba que guardei por anos. Contei, diante do meu filho, que sua esposa jamais o amou, que ela havia se casado apenas por interesse e que mantinha vivo um romance escondido com um antigo amante. As palavras ecoaram como tiros dentro daquela sala luxuosa. Ela tentou negar, claro. Tentou me chamar de louca, de invejosa. Mas eu não estava mais sozinha. Eu tinha guardado provas, cartas antigas, mensagens que, por descuido, ela deixara escapar nas minhas mãos anos atrás. Mostrei tudo, sem medo. Vi o rosto do meu filho empalidecer. Vi a máscara dela se despedaçar diante da verdade. Era o momento da minha justiça emocional, a virada que o destino me devia. Não foi um espetáculo fácil de assistir. Meu filho chorou, gritou, caiu em silêncio. Eu chorei também, mas não de dor. Chorei porque, pela primeira vez em anos, senti que minha voz tinha peso, que minha história não era descartável. Pela primeira vez, minha dignidade estava inteira diante deles. Eu não era mais a lavadeira envergonhada, nem a mãe invisível. Eu era a mulher que resistiu. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou, mas também algo nasceu. Eu percebi que não dependia mais do amor dele, nem da aceitação dela, para existir. Eu podia seguir meu próprio caminho. Eu podia escolher o recomeço tardio que tantas mulheres acreditam não merecer. E ali, em silêncio, decidi. Não seria mais prisioneira do passado. Hoje, quando olho para trás, vejo que tudo aquilo, as humilhações, os sacrifícios, as lágrimas, foi o preço da minha transformação. Eu não perdi, eu renasci. E esse renascimento não foi apenas uma escolha, foi um grito de liberdade. A mulher que eles tentaram calar é a mesma que agora escreve sua própria história. Por isso, digo a quem me ouve: nunca subestimem a força de uma mãe sacrificada. Nunca pensem que o silêncio dela é fraqueza.
porque quando chega a hora, até a mais esquecida das mulheres pode erguer-se como uma fênix. Eu sou Dolores, 65 anos, e essa é a história da minha queda, da minha luta e da minha vitória. Porque no fim, não foi a ingratidão que me definiu, mas sim a minha libertação. E agora eu quero saber de você. O que faria no meu lugar? Já passou por uma situação assim? Deixe sua opinião nos comentários. Eu vou adorar ler a sua história também. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Juntos, podemos espalhar histórias que inspiram e transformam vidas.